E se eu te dissesse que foi lançado no mercado agora em 2026 um indicador que faz absolutamente tudo para você viver de trading? Ele analisa o gráfico para você, ele te fala qual que é o fluxo atual do gráfico, ele te fala qual que é o ponto de interesse que você deve mirar, ele te fala quando entrar, ele te fala absolutamente tudo. Duvida? Vem cá dar uma olhada comigo. Eu estou falando do Multifractal Model. O Multifractal Model é este indicador que você vê na minha tela do TradingView. Agora, esse indicador que está agora no S&P 500, no gráfico semanal, isso é apenas um indicador, tá? Está mostrando para você absolutamente tudo o que você precisa saber para você de fato viver de trading. Vamos dar uma olhada? Vamos lá. Eu vou começar daqui de trás, para vocês entenderem de fato como esse sistema funciona. O sistema ele se baseia em duas cores principais, e essas cores principais, elas podem ser mudadas lá no menu do indicador. Aqui, quando você clica nele duas vezes, ou você vai nas configurações, você pode mudar para qualquer layout que mais te agradar, com diferentes cores, cores para fundo branco e cores para fundo preto. Nessa demonstração, eu vou usar o fundo preto porque é o que tende a agradar mais a todos e também, querendo ou não, para a vista, né, ajuda muito, perfeito? Então vamos dar uma olhada nele junto. Uma coisa que é importante aqui, o indicador ele tem duas cores principais, como eu citei. Então, basicamente ele usa o sistema invertido para analisar o gráfico. E só do fato de ser um sistema invertido já é um sistema que garante mais rentabilidade. Porque pensa comigo, se você faz o que é padrão e você toma loss, você está passando perrengue, e se você pensasse um pouquinho diferente? E se você levasse, ao invés de um ponto de interesse e pega e tenta pegar a inversão, e toma stop até ele parar no ponto de interesse que realmente era o ponto correto, e se em vez de fazer isso você tivesse no lado certo da posição e tivesse conseguindo correr com aquele indicador, com aquele preço, com aquela entrada que você fez durante todo o processo de expansão desse ativo? Olha só o que esse indicador faz. Quando o ativo fica roxo, ou seja, a barra fica roxa, você tem que levar esse preço para as regiões roxas. Aonde tem as regiões roxas mais saltadas ou mais aparentes, mais iluminadas, perfeito? Como vocês visualizam aqui e aqui, são as regiões que mais têm liquidez, as regiões com mais força de intenção do preço correr até lá. Isso por si só já é incrível. Mas olha que interessante, quando o ativo mira para o outro lado, se porventura ele mudar a cor dele, por exemplo, para a cor verde, você tem agora que mirar nos pontos de interesse verdes. Então olha só isso aqui. Ele veio para esse ponto de interesse verde. Se fosse por um Smart Money tradicional ou um ICT, ele estaria procurando aqui então uma inversão de fluxo para continuar o fluxo de baixa. Basicamente, depois de uma formação de uma estrutura, os alunos de CT e SMC tendem a ser ensinados a marcar máxima e mínima 50%, e aí um ponto de interesse que está em 50% ou acima desse nível de preço, ou seja, acima de 50%, nesse range que é considerado premium, perfeito? É um range em que você vai procurar venda. Isso é o que o SMC tradicional ensina. Mas e se você tivesse um sistema que passasse o seguinte? Olha só, ele roxo vem para as regiões roxas, o verde vem para as regiões verdes, o verde vem para as regiões verdes e assim por diante. Isso facilitaria muito sua vida, porque faria com que você não estivesse querendo pegar toda hora, cada imbalance ou cada ponto de interesse, uma inversão. Vou comprar nos imbalances, vou esperar inverter no time frame micro para eu conseguir mirar no outro lado. E se em vez disso tudo e essa subjetividade, você simplesmente levasse verde para o verde e roxo para o roxo? Isso facilitaria a sua vida? Porque a minha facilitou demais. Agora pense o seguinte, se você tem, além dessa questão da coloração, levando para os imbalances da mesma coloração, você tivesse não médias móveis, mas cálculos quantitativos para te avisar se você só deve focar em compras ou se você só deve focar em vendas. Olha só o que eu vou te mostrar agora, que interessante. Olha como esse indicador resolve de uma vez por todas o que as médias móveis não conseguem resolver. Porque enquanto as médias móveis entram no meio do preço e te deixam confuso, principalmente no momento de lateralidade, como é na maior parte do mercado,
E se você tivesse um sistema que quantifica os pontos de retorno, ou seja, pontos de pullback desse preço? Olha só que interessante. Desde esse ponto aqui, inclusive desde todos os anos passados, aqui era 2019, por exemplo, o ativo só fez duas coisas. Né? Desde aqui de trás também, ó, é sempre a mesma coisa, né? Ou o ativo está, por exemplo, aqui em 2018, tá? Ou o ativo está acima do primeiro cálculo quantitativo, que é essa linha mais fina, e ele faz os retornos, ou seja, os pullbacks, nesse nível, ou ele quebra esse primeiro nível e vai para o segundo nível, que é essa nuvem aqui. Quando ele quebra essa nuvem, aí ele vai rebalancear um rebalanceamento macro, onde o roxo leva para o roxo, leva para o roxo, leva para o roxo. Olha só como ele termina de cravar na última região roxa, aí sim ele fica verde e o verde leva para o verde, perfeito? Então, ó, olha só, roxo leva para o roxo, leva para as nuvens. Verde leva para o verde, faz, né, pullbacks nos dois cálculos quantitativos aqui. Tanto no primeiro, que é de fato só uma linha, quanto no segundo, que de fato já é uma região mais completa. Como você pode visualizar, por exemplo, nesses exemplos, olha só como num pullback mais profundo, ou seja, um retorno de fato, ele tende a preencher essa nuvem por completo. Então não adianta você comprar no início da nuvem. O que adianta é você entender que ele vai vir balancear as regiões roxas dentro da região da nuvem. A região da nuvem é como uma zona de respingo, onde quando o ativo vai para lá, ele tende a vir, ó, preencher ela inteira. Olha só como ele crava até o final dela e volta para cima. Crava até o final dela e volta para cima. Crava até o final dela e volta para cima. Quando ele engata uma tendência, ele continua em cima do primeiro método quantitativo. E assim você pode, em todos os retornos, levar, se você quiser, com o Marketmaker Buy Model, a curva de baixa para, no ponto de interesse, em cima da linha do método quantitativo, ou seja, de um cálculo de retorno, você sabe que é aqui que o Market Maker vai ter interesse em retomar o controle das posições compradas, perfeito? Então aqui que você vai estar mirando para você continuar as suas compras depois que o ativo já se estica demais. E como você pode visualizar aqui, nós não temos só a linha do método quantitativo, mas temos também o imbalance roxo, dizendo que quando o ativo cai, ele vem buscar esses imbalances roxos. Se ele vai buscar todos ou se ele vai buscar o primeiro, isso não é do nosso interesse, a gente não precisa saber disso. Por quê? Porque nós não estamos procurando saber qual que é o ponto de interesse correto para a gente buscar a inversão. O que nós estamos querendo saber é que se a gente for vender, a gente vai levar para a região roxa. Se ele ficar verde para cima, se ele não tem nenhuma região verde para ele levar, ele está no flow bullish. Ele está criando uma nova tendência. Ele está criando uma nova estrutura. Ou seja, ele não está operando numa estrutura passada. Ele está criando uma nova. Nesse ponto, a alta é contínua e sequencial. Todos os retornos são novamente no primeiro nível do método quantitativo. De preferência, se tiver ainda uma região roxa, é mais força ainda para você conseguir realizar o seu lucro ou procurar, de fato, como que ele vai fazer a sua inversão para dar continuidade nesse fluxo. Aqui, como eu estava mostrando anteriormente, é exatamente o mesmo sistema. O verde leva para o verde, assim como aqui que foi aquela manipulação, né, grotesca por conta do medo extremo, do Covid e tudo mais, o ativo caiu essa porcentagem insana. Mas olha só que interessante, ele preencheu as regiões roxas, né? E aqui, ó, tinha essas regiões para ele preencher. Engraçado como ele preencheu a primeira, parou. A segunda, parou, foi onde fez o fechamento. E a terceira foi exatamente onde foi o final do pavio. Muito interessante, né? Isso prova que o indicador ele não só te dá essa clareza do que está acontecendo no flow mais macro, que de fato é a única maneira de você ser consistente no longo prazo, não é operando intraday, 1 minuto, 5 minutos, é você operando swing trade, position trade, e no intraday você monta suas posições de acordo com o flow intraday. Você pode fazer day trade? Claro que pode. E eu vou mostrar aqui um pouco sobre isso para vocês. Mas a forma mais consistente para você se tornar um dos 1% do mercado é você começar a pensar no flow macro e sair um pouco da visão do flow micro. Parar de procurar fazer $300 ao dia, $100 ao dia e começar a buscar oportunidades para você fazer 2, 5, 10, 15 mil dólares em uma oportunidade. Quando o flow entra numa tendência como essa aqui, por exemplo, em que você fica basicamente o ano inteiro lucrando. Aqui neste exemplo, você estava aqui em 2020. Aqui em 2020, abril, ele fez a alta até novembro de 2021, galera. Então você imagina você estar, né,
meses e meses e meses posicionado em cada um desses retornos, nas linhas dos métodos quantitativos ou na nossa nuvem, que é basicamente o segundo cálculo de método quantitativo onde ele tende a preencher, né? Então, a partir do momento em que o candle vira verde, você entra nessa tendência do flow e você consegue ficar posicionado se você tiver, por exemplo, na sua conta pessoal ou se você tiver numa conta que te permite ficar posicionado alguns dias, como por exemplo o CFD. Então, uma forma de você fazer muito dinheiro a longo prazo é operar com seu próprio capital e operar com conta CFD, que você pode segurar esse ativo em longos períodos quando ele está em estados de tendência como esse que eu estou mostrando para você. Além disso, galera, posso mostrar aqui para vocês com muita clareza agora. Isso aqui, se baseando no conhecimento de Market Maker Model, por exemplo, nós temos os pontos de imbalance que estão nessas linhas de retorno, nesses níveis de retorno. O que acontece aqui é que a queda que acontece até esses níveis de imbalance são considerados a curva de baixa do Market Maker Model, do modelo do formador de preço, perfeito? Quando o ativo mitiga ou chega nessas regiões, o que vai acontecer? Ele vai buscar então essa região para quê? Para os vendidos realizarem lucro. Então você entende agora que uma queda, né, um movimento de queda, ele leva o preço até as regiões de queda, ou seja, até os imbalances roxos. Agora, se você está nesse flow contínuo em cima das médias, você só se mantém comprado. Você quer mais do que isso, time? Você saber que aonde você tem que realizar o lucro da venda e você saber quando entrar em compra. Você entendendo isso de uma vez por todas, você consegue surfar qualquer momento do mercado, seja ele qual for, tá? Seja, por exemplo, um bear market, seja um bull market, porque você entende que, independente do time frame, sempre há uma curva de baixa, sempre há uma inversão de fluxo e sempre há uma curva de alta. Por isso que eu gosto muito da estratégia do Market Maker Model, de análise gráfica, e esse aqui é o melhor indicador do mercado para a leitura automática do Market Maker Model, perfeito? Então ele volta nessas regiões ou volta nas regiões roxas também, porém nessa nuvem mais grossa aqui e continua sua tendência infinita. Olha só como sempre funciona, né? Ó, ele vem para as regiões roxas, vem para a região roxa, vira verde, você já tem aqui o seu flow totalmente alinhado para surfar a sua continuidade do fluxo, perfeito? Então, ou seja, todo o rebalanceamento onde ele fica roxo já identificou então que ele vai começar um padrão de correção. E aí nesse padrão de correção que você leva para as regiões roxas e etc. Assim como está acontecendo agora, por exemplo. Olha como fica simples. Você entender que antes ele estava verde, vindo para as regiões verdes, todo mundo realizando lucro. Volta para a linha, todo mundo compra. Ele vai, estica, todo mundo realiza lucro quando ele sobe demais. Volta para a região roxa, exatamente no ponto da linha. Sobe, vai continuando. Ó, todos os pullbacks na linha, tá vendo? Por que é tão preciso, Giovanni? Porque isso aqui foi baseado em anos e anos de estudo, galera. Foram muitos métodos quantitativos utilizados por mim para conseguir fazer isso aqui sair do papel e virar de fato um indicador totalmente automático. Na queda não é diferente. Você vê, por exemplo, que agora todos os retornos, ó, são feitos nessa linha, né? E ele continua o seu flow de queda, né? Então, ou seja, agora se direcionando novamente uma correção profunda que após romper tanto o nível da linha quanto o nível da nuvem, você já tem a clareza mental, então, que ele está vindo não só lá, só como ele parou nessa primeira região roxa, né? Olha só, ele fez literalmente o fundo aqui, voltou lá para cima. Quando ele volta lá para cima, adivinha o que aconteceu? Ele voltou para onde? Para o imbalance verde. Olha só o que aconteceu. Olha só. Aqui ele vem para a região roxa, vem para a região roxa, vai para cima para o imbalance verde. E agora ele está caindo, né? Se ele subir, você já sabe que você realiza lucro aqui. Se ele continuar caindo, ficar roxo lá no intraday, você leva para onde? Leva para cá. Eu não precisei fazer absolutamente nada, além de sair do gráfico semanal e ir para o gráfico diário. E isso já fez eu entender absolutamente tudo o que está acontecendo aqui. Olha só como essas nuvens de tendência seguem um fluxo muito claro. E quando o ativo volta para cá, você tem o seu ponto de entrada para você procurar sua absorção dos comprados, perfeito? Que quem faz isso muito bem é a Money Flow, vocês sabem disso. Mas vocês também podem ir para os 5 minutos ou 15 minutos. Você pode procurar o candle ficando roxo, né, se direcionando para baixo e buscando de fato um alinhamento correto, como por exemplo, vamos visualizar, olha só, vamos nos 5 minutos. Olha o que você tem aqui, time, que incrível. Você tem, por exemplo, este exemplo aqui, onde você vê o verde levando para o verde. Então, olha só, o verde
leva o ativo para a região verde e após realizarem o lucro aqui, o roxo, né, o ativo ficando roxo, leva então para as regiões roxas e vai, né, seguindo o seu flow de queda. Quando a gente está com esse candle totalmente roxo, embaixo das médias, você vê como as médias se ajustaram? Por quê? Porque isso aqui não é média móvel, time. Média móvel não faz isso. Isso aqui são cálculos. Então o cálculo sempre vai se ajustar automaticamente para você. Ele é de acordo com o time frame que você está visualizando no momento. Ele não vai te dar uma média móvel. Ele vai te falar, ele vai calcular para você de acordo com o time frame e aí ele vai te dar essas médias aqui. E o que acontece? Olha só, o verde leva para o verde e o roxo expande. O verde leva para o verde e o roxo expande. O verde leva para o verde e o roxo expande. E isso vai se repetindo infinitamente, ó. O verde leva para a região verde, o roxo expande, o verde leva para a região verde, o roxo expande. Quando eu falo verde leva para a região verde, eu estou dizendo o seguinte: o movimento bullish, o movimento de alta, ele leva até a região verde. E você não tem que então vender nela. Você tem que esperar o alinhamento de fluxo acontecer, ou seja, o candle ficar de fato roxo para você ter essa confirmação e aí você conseguir surfar toda a próxima expansão. Então, quando ele sobe, você já sabe o que ele está vindo fazer. Ele está vindo mitigar a região verde. Mas, por que eu estou falando isso dessa forma? Porque é o seguinte, mesmo você vendo que sempre dá certo, se você, né, fizesse essa venda, por exemplo, fizesse essa venda, você conseguiria sempre estar surfando esse flow roxo, né? Olha só, até hoje, até agora, você estaria nesse lucro, mesmo que isso é uma realidade, ou seja, o indicador funciona absurdamente bem, né? Ele poderia, por exemplo, ter vindo aqui mitigar esse aqui de cima. Nesse caso ele até veio, até tocou. Mas vamos pegar um exemplo aqui, ó. Todas as vezes deu certo, né? Mas vamos pegar, ó, olha só, todas as vezes deu certo. Mas vamos pegar um exemplo. Olha aqui, por exemplo, ó. Aqui no caso nós tínhamos esse flow roxo e quando ele, né, volta aqui, você já sabe que ele vai vir realizar lucro aqui nessa região verde. Mas olha só, nós tínhamos região verde aqui em cima que já havia sido mitigada antes. E nós tínhamos região verde aqui em cima que já havia sido mitigada antes. Olha só como o ativo vem, volta para a região verde, cai roxo, volta para a região verde, cai roxo. O candle totalmente roxo e falando que é óbvio essa queda, né? E preenchendo, ó, roxo preenchendo toda a região roxa. Isso é muito 10, não é? Então, ou seja, o que eu acho legal desse tipo de análise? Se você entende que ele, quando sobe, realiza lucro na região verde, você não está querendo vender na região verde, você está querendo realizar lucro nas regiões verdes. Então, ou seja, quando você vê, por exemplo, uma manipulação como essa aqui, que aconteceu neste exemplo, ó, perfeito? Você não se assusta, você não está nem aí, na verdade. Porque você sabe que quando ele chegar nessas regiões verdes, ele vai parar. Se ele alinha para baixo de novo, você dá continuidade no flow de baixa. Por exemplo, aqui, ó, onde você, né, a partir das regiões, a partir de todo esse desbalanceamento, a partir de toda essa correção, né, que aconteceu, quando ele começa agora a vir buscar as regiões roxas de novo, você já entendeu que agora ele não tem mais interesse em ir buscar a região verde, agora ele tem interesse em buscar a região roxa. Então, sempre que ele recusa, né, o rompimento de regiões verdes e vira roxo, você pode entrar vendido e seguir, né, o seu fluxo, perfeito? Olha só como deu certo absolutamente todas as vezes, perfeito? Então isso aqui é como funciona o modelo multifractal. Ele vai tanto no micro, quanto no médio, quanto no macro, fazer sempre o mesmo movimento. Aí você vai, por exemplo, para o semanal. Né? É o meu preferido, de fato, para analisar o gráfico. Olha só o que está acontecendo no semanal, né? Você vê com clareza para onde ele está vindo, você vê com clareza onde que foi no passado. Todas as vezes que ele, né, alcançou seus objetivos, inverteu o fluxo, o que aconteceu. Aqui no diário, por exemplo, você consegue visualizar, olha que coisa mais linda, time. Ó, você consegue visualizar com muita clareza aqui esses movimentos que eu citei para vocês, né, ó, de roxo levando para as regiões roxas. Então você não está pensando mais em comprar cada imbalance roxo, você está pensando em limpar essas liquidez deixadas para trás, essas regiões de interesse institucional, regiões que são gaps. E se de fato for balanceado, você vai realizando lucro em toda essa região. Então, ou seja, você vai vendendo e limpando essas regiões roxas. Quando o ativo inverte, ele vem para a região verde. Quando vira roxo de novo, você vende de novo. Né? E nas regiões verdes você sabe agora, né, que são os comprados realizando lucro. E nas regiões roxas você sabe agora que são os vendidos realizando lucro. E quando você tem uma posição contrária realizando um lucro, fica fácil para a contraparte dominar aquele flow. Por exemplo, após essa queda inteira aqui, onde ele parou, né, nessas regiões de realização de lucro de venda, fica fácil para os comprados absorverem então esse movimento, absorverem esse fundo aqui, comprarem nessas regiões
e aí, consequentemente, o flow se inverte para cima. E aí o verde vem fazer o quê? O verde vem buscar as regiões verdes. Perfeito? Como vocês estão conseguindo visualizar com muita clareza neste gráfico atual. Sem dúvida, o gráfico diário é o gráfico que vai te dar uma perspectiva que você precisa. Porque o que acontece? O semanal, para cima, ele vai te dar a perspectiva macro que você precisa. Agora, no diário, time, querendo ou não, vocês têm a impressão de ficar, e costume de ficar achando que o micro é só 5 minutos, 1 minuto, às vezes segundos, né? 15 minutos, meia hora é o máximo. Para vocês, 1 hora, 4 horas, já é um time frame, pô, macro, né? Na verdade, não é. O time frame de 1 hora ainda é um time frame de muito curto prazo. 1 hora é algo muito rápido para um movimento de semanas, para um movimento de meses, para um movimento semestral, trimestral, né, um quaternário, um movimento anual, perfeito? Então o gráfico de 1 hora não é nada, o gráfico de 1 hora tem muito ruído ainda, né? Então o que acontece? Você tem que entender que no gráfico diário é onde você vai ter a sua perspectiva micro, se você vai estar operando continuidade ou reversão. Muito bem? Se você está operando continuidade ou reversão, você sabe, né? Se você sabe exatamente se você está operando continuidade ou reversão, você sabe então o que fazer no intraday. Se, por exemplo, se você está num cenário qualquer aqui, vamos supor que você está, se você está, sei lá, nesse cenário aqui. Chutei um cenário qualquer. Se você vai para 1 hora, por exemplo, que já é considerado um time frame de curto prazo, um time frame, olha só, com muitas movimentações. E olha que lindo esse Market Maker Buy Model aqui, né? Onde você teve a sua curva corretiva de queda, e aí você teve todo esse movimento de inversão que durou dias, ó, do dia 19 de junho até o dia 23 de junho. Então, se você está lá num minuto, você não está entendendo absolutamente nada. Quando ele faz esse retorno aqui, você não entendeu mais nada. Mas na verdade você mal sabia que se você fosse para um time frame maior, você ia ver que esse movimento de queda aqui, ó, nada mais fez do que vir buscar, por exemplo, essa liquidez roxa aqui, ó. Tá vendo? Ó, cravou nela e aí ele conseguiu, de fato, após essa realização de lucro dos vendidos, inverter o seu fluxo para os comprados agora entrarem dominando. Muito bem? Aí o que ele faz? Ó, ele vem buscar a região verde, para. Vem buscar a região verde, para. Entendeu? E aí quando ele rompe essa região, que você entendeu que ele entrou num flow, um flow tendencioso, e você viu lá no seu gráfico diário, né, que ele está totalmente acima das médias, está acima de tudo, o que falta para você? Entender se ele está caindo para vir mitigar, por exemplo, essas regiões roxas, e se acontecer essa mitigação e ele sofre, né, a absorção desses vendidos e o comprado, né, começa a dominar novamente, é só você entrar junto. Aqui, por exemplo, se a gente deixa, por exemplo, no 1x, você teria esse cenário aqui. Olha só, formação do imbalance aqui. O ativo conseguindo, né, vir mitigar as regiões roxas. Quando isso aqui acontece, basicamente os vendidos realizam o seu lucro aqui e aí os comprados conseguem o quê? Tomarem mais controle desse flow, perfeito? Então você já sabe aonde que você tem que esperar ele vir e aonde que você tem que, o que você tem que esperar acontecer para ele dar continuidade nesse flow tendencioso. Aqui, por exemplo, quando ele vira esse candle verde, né, ou seja, quando o ativo fica de fato verde, após a mitigação, né, de regiões roxas, basta você entrar em compra, tá? Que você consegue surfar um flow contínuo, sequencial, no gráfico diário. Por exemplo, aqui, ó, eu fiz a minha entrada pelo gráfico de 1 hora, após essa identificação da absorção dos vendidos, após a interação com a região roxa. Mas, se eu estou olhando, por exemplo, lá no gráfico diário, ele simplesmente está subindo acima da média. Então, se eu sei já que se ele começa a retornar, ó, aqui fez $1.000 de lucro, por exemplo, nesse flow. Aqui, por exemplo, eu já poderia estar realizando. Olha lá, quando ele volta para a região roxa. Por que eu realizei, por exemplo? Para mostrar para vocês que quando você compra na região verde, o lucro e aonde você quer realizar é uma opinião totalmente sua. Quando você realiza seu lucro e ele retorna, por exemplo, e vem aqui na região roxa, olha só, e os vendidos realizam lucro e aí os comprados tomam o controle de novo, você pode entrar e vai surfando a continuidade desse flow. O que você não pode fazer? O que você não pode fazer é vir aqui, por exemplo, no gráfico de 1 minuto. Tudo bem que mesmo assim o indicador é apelativo, né? Mesmo assim ele é apelativo. Aqui está te dando um Market Maker by Model perfeito, né? Eu entendo isso,
dá vontade de ficar operando loucamente, né? Mas o que você não pode fazer é você deixar essa facilidade de você visualizar o que está acontecendo no micro afetar suas posições. Porque, por exemplo, isso aqui está no flow sequencial. Então, legal, você entra nesses retornos aqui em cima das médias, né? Acima dessas trend lines, que são os cálculos quantitativos para o gráfico de 1 minuto. Então, essas segundas médias são um gráfico de retorno. Se ele quebra ela, vem buscar as inferiores, perfeito? Isso aqui é uma coisa que pode te atrapalhar muito no dia a dia. Por quê? Como vocês estão visualizando, aqui embaixo tem região roxa. Se você estava visualizando um gráfico muito curto, um time frame muito curto, aqui você já ia ficar confuso, certo? Será que você ia querer vender aqui? Será que você ia querer vender aqui? Isso não pode acontecer. Pensando nisso, o que eu aconselho para vocês é, analisa o gráfico diário, veja como está o seu flow atual. Você está em cima das médias? Você está de fato no flow de expansão? Legal, então estou autorizado apenas a comprar, não a vender. Os candles roxos nos time frames micros não me assustam mais. Não me deixam com vontade de entrar nesse ativo na venda. Eu vou procurar compras. E se ele cair, eu vou esperar ele vir para a região roxa, parar nela ou na região das médias, das nuvens, para eu dar continuidade nesse flow de alta. Você já entendeu agora que você tem um filtro por time frame. Então, por exemplo, lá no gráfico diário, você está impedido de vender. Você está impedido de buscar venda. Você tem que esperar o seu ativo cair, mitigar quantas regiões roxas ele quiser, e após fazer isso, após completar isso, você identificar a absorção, e você pode ver isso pelo Money Flow, ou simplesmente esperar ele parar e virar verde novamente, perfeito? Aí você entra novamente, dando sequência nesse direcional diário, semanal e etc. Ou seja, um direcional macro. Muito bem? Pensando nisso, a gente desenvolveu aqui na GL Academy um sistema completo para vocês analisarem o ativo com apenas uma tela. Você tem as tabelas do intraday dizendo que aqui no M5, o 1 hora, o 15 minutos, o 5 minutos, aqui ó, o 15 minutos, 1 hora, 4 horas, diário, aqui ó, semanal, mensal, tá tudo de baixa. Então o que você vai fazer? Você vai comprar ou você vai vender? Você vai simplesmente vender. O nosso Money Flow te fala onde vender, perfeito? Mas se você quiser esperar o que ainda virar roxo, você teria vendido aqui. Se você quiser esperar o movimento sair para começar a formação desse imbalance, você espera um rompimento com volume e aí você consegue fazer a sua entrada para dar continuidade também na expansão pós-leilão. Ou seja, a formação do imbalance, né, que é esse movimento inteiro aqui, pós-formação de um leilão que o nosso Money Flow já identifica automaticamente para nós. Ou seja, é um dos melhores setups do mundo, sem dúvida, é um setup que resume tudo para você. Você não precisa ficar se matando para dominar order flow, para ficar interpretando o que está acontecendo, deixando de acontecer. Você pode somar o Money Flow com o Multifractal Model, como eu faço nesse vídeo aqui e mostro para vocês, ou você pode simplesmente utilizar apenas o Multifractal Model, que é o nosso indicador principal. A questão é, na minha opinião, olha só que lindo esse setup. Olha que incrível isso aqui. Maravilhoso, né? Mas a questão é a seguinte, se você tem a oportunidade de utilizar uma tela como essa ou várias telas, você pode deixar então o seu Money Flow para te falar onde que está o leilão, aonde vender, qual que é a direção do fluxo macro, tá vendo que tem uma seta apontando para baixo aqui, e aí você consegue simplesmente ir seguindo esse flow com tudo mastigadinho para você. É assim que você consegue se tornar um trader de verdade. É assim que você tem a estrutura que você precisa e a tecnologia que você precisa para te dar com muita clareza a sua análise totalmente completa, a sua interpretação do que está acontecendo com o seu ativo favorito com muita facilidade. E o mais legal é o seguinte, se você vir aqui e deixar o símbolo, né, totalmente alinhado um com o outro, olha só, agora todos os ativos, né, do nosso gráfico estão no MES, você pode simplesmente colocar o crosshair e o símbolo aqui ligados, quando você clica nessa caixa aqui de cima, tá? Que quando você muda, por exemplo, de ativo, vamos supor que você mudou para Nasdaq, por exemplo, olha só o que aconteceu. Automaticamente os 3 ativos mudam para Nasdaq. Olha só como fica a Nasdaq, galera. É um ativo incrível para você operar. A Nasdaq e a S&P 500 são ativos maravilhosos de você operar. E você consegue exatamente com esse operacional seguir o flow sem nenhuma dúvida. É só seguir, tá bom?
E aí você vem aqui, por exemplo, e você tem a oportunidade de já achar qualquer outro ativo. Por exemplo, vamos colocar no ouro, MGC. Olha só o que aconteceu aqui. Você tem fluxo roxo vindo para as regiões roxas, fluxo verde vindo para as regiões verdes. Fica muito claro no intraday, não fica? E aí você não está preocupado se aqui na região verde você coloca suas vendas. Não. Se ele quiser mitigar essa região inteira, você deixa e você vai surfando o lucro junto. Isso é o mais legal da nossa visão operacional, perfeito? Pega a visão. Aqui, por exemplo, time, no macro, você consegue ver claramente quando o ouro estava em alta, ele voltava para as regiões de média e quando ia para cima, ele ia se esticando, esticando, esticando. Então não tinha venda, não tinha por que você procurar venda. Era só esperar quando ele caísse e vir para as regiões roxas. Quando ele estava satisfeito e começava a alinhar o fluxo para alta de novo, você continuava comprado acima das nuvens, perfeito? E aí, quando é o contrário, a mesma coisa. Ele vem mitigar a região roxa, sem problema. Você vai ficando vendido. Aqui, por exemplo, ó, verde veio para a região verde, né? Exatamente essa mesma região, e agora você vê, por exemplo, que talvez ele continue esse alinhamento para baixo para vir mitigar, por exemplo, essa região roxa aqui. Então, talvez achar uma venda aqui poderia ser uma mudança de realidade para você, onde você não estaria mais buscando compras aqui nesse meio do caminho. Você levaria dessa venda ou da perda do imbalance, né, que formaria mais um motivo para você vender, até essa região aqui, ó. Perfeito? Ou essa, ou essa, ou essa. Muito bem? Ou até mesmo essas daqui. Você não precisa querer adivinhar. Você vende e deixa ele ir até lá. E você vai realizando lucro a cada vez que ele vai caindo, ficando cada vez mais barato, dentro das regiões roxas. O objetivo da região roxa, tá, é chegar, ó, do candle roxo é chegar na região roxa. O objetivo do candle verde é chegar na região verde. O objetivo do candle roxo é chegar na região roxa. E não é só parar, tá vendo que ele para? Por que ele para? Porque os vendidos realizam lucro. Mas não quer dizer que o comprado agora vai levá-la para cima. Se está roxo, você vai levando para as regiões roxas. Se ele vira verde, você vai levando para as regiões verdes. Se ele vira roxo, para a região roxa, verde para a região verde, roxo para o roxo e assim por diante. Muito bem? Então você sempre vai ter o movimento da briga, né, que é basicamente onde acontece esse leilão, né, esse movimento mais lateral. E você tem, por exemplo, as regiões que ele pode se expandir para um lado, se expandir para o outro. Entendendo essas duas possibilidades, você interpreta, né, todo o seu contexto, simplesmente usando o nosso operacional com um fluxo de 3 telas, um fluxo macro aqui, por exemplo, no gráfico diário, um fluxo mais médio aqui no gráfico de 1 hora e um fluxo micro aqui no gráfico de 5 minutos. Se ele perde essa região, você vai vendendo, preenchendo essa região roxa inteira. E se ele perde aqui, melhor ainda, porque você vai levando lá para baixo, até ele alcançar, por exemplo, ó, aqui embaixo, que seria exatamente essa região aqui, ó. Entendeu? É assim que você faz uma leitura, é assim que você interpreta esse direcional e a intenção institucional com apenas um indicador, que eu diria que, sem dúvida, é um dos melhores indicadores do mundo e, com certeza, o melhor indicador para o TradingView que existe hoje em 2026. Muito bem? Então esse é um workshop apresentando para vocês uma das melhores ferramentas do mercado. Porque no pacote Multifractal Model, você tem vários operacionais. Tem o Money Flow, GL Gamma, News and Chart, New York Strategy, que é uma estratégia só para o time frame de Nova York, que funciona muito bem, principalmente se você correlacionar com esses outros indicadores aqui. O que eu faço, como vocês viram, por exemplo, é deixar o Multifractal Model com o Money Flow como nosso operacional principal, porque só ele já é o suficiente para eu fazer absolutamente tudo. E aí eu complemento com o New York Strategy no horário de Nova York e com o GL Gamma para entender onde que estão as posições institucionais no mercado de opções, e isso me dá mais um viés para eu conseguir seguir a minha entrada e saber exatamente aonde eu devo realizar o meu lucro. Perfeito? Isso aqui nem é tudo, galera. Vocês ainda, no pacote Multifractal Model, conseguem levar ainda mais sistemas operacionais. Mas aqui eu deixei como exemplo esse sistema que uma pessoa que tem uma conta mais básica do TradingView consegue utilizar. Perfeito? Uma conta, por exemplo, no plano Basic do TradingView, você já consegue ter exatamente o mesmo operacional que eu, que é esse daqui, para o TradingView. Claro, citando do operacional de apenas uma tela. Olha que incrível! Você com um tablet, com um celular, você com um PC, apenas um notebook, o que você tiver, você já consegue operar exatamente com esse mesmo sistema. Isso é muito incrível, porque com o NinjaTrader você não consegue operar pelo celular, por tablet, por nada. Com DeepChart, com Bookmap, você não consegue.
Agora, com a nossa ferramenta, com a nossa plataforma, Multifractal Modo da GL Academy, você consegue operar de qualquer lugar e ter essa visão multifractal resumida para você em cores, em movimentos, em nuvens médias, trend lines, né, com cálculos quantitativos baseados em muito estudo, anos de estudo, né, que querendo ou não, eu demorei 5 anos para construir esse sistema, ele pode ser totalmente seu, adquirindo o pacote Multifractal Modo, tá bom? Esse foi o workshop, espero que tenha gostado. E no próximo vamos falar sobre o nosso sistema GL Gama. Então vou falar muito sobre Gama, sobre o mercado de opções, como usar esse sistema a seu favor. Tá bom? Espero que tenha gostado. Te vejo na próxima aula. Ou, se você já adquiriu nosso Multifractal Model, que você pode adquirir aqui no link da bio, no nosso site oficial, glacademytrading.com, você simplesmente consegue ter esse poder agora, esse superpoder nas suas mãos instantaneamente. Perfeito? Então é isso, fico por aqui. Meu nome é Giovanni Lázaro, eu sou CEO da GL Academy, sou construtor dessas tecnologias e eu basicamente vivo construindo soluções para o mercado financeiro enquanto eu opero com o meu próprio capital, fazendo o meu dinheiro. Então é uma vida muito boa que eu tenho, uma vida de liberdade, uma vida de paz, que eu decido absolutamente tudo. Então eu quero isso para todos, eu quero isso para você e eu sei que você está buscando isso também. Venha conquistar esse superpoder agora com a GL Academy. Conquiste não só a mentoria, como operacional completo e muito mais que você vai ver quando você entrar no site aqui que está na bio. E aí, galera, é só viver bem, tá bom? Tamo junto, conta comigo. Se quiser, entre em contato que a gente conversa agora mesmo. Um grande abraço e até a próxima. Ou até o próximo vídeo, ou até a próxima mentoria. Até mais, um abraço.